Olá, investidor e investidora! Sejam todos bem-vindos aos minutos mais valiosos da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio e estamos aqui hoje para um encontro bem especial. A pauta de hoje, tudo aquilo que a gente gosta: negócios, conexões, conhecer pessoas novas, estabelecer um relacionamento duradouro, e a gente vai conversar com aquela pessoa que é o fundador de uma das maiores feiras de empreendedorismo e negócio do nosso país. Acontece aqui em São Paulo, a Expo Empreendedor, e hoje a gente vai ter o prazer de falar a respeito desse evento. E é claro que o evento ele é pano de fundo para a gente falar sobre empreendedorismo, que é um dos temas mais comentados, um dos temas mais caros aqui para você, investidor e investidora que nos acompanha de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Vamos falar bastante sobre isso, né? Em inglês o termo é network. Vamos falar sobre network, como que funciona isso na prática, como que isso é importante para o seu negócio, para você que está empreendendo. Enfim, a conversa de hoje é bem especial. Quero começar agradecendo a galera que está junto com a gente desde 6h30 da manhã. Meu muito obrigado, hein? Para você que gosta do nosso trabalho, para você que curte a nossa cobertura gratuita aqui no YouTube, opa, é hora do like, hein? Senta o dedão aí no like, nos ajuda nessa missão. Eu sei que agora a audiência, Andrezão, já vem cansada do pregão, né? 12 horas de cobertura aqui da nossa TC News. Mas você sabe que a gente tem ainda uma média de 20 e 25 likes quando a gente pede o like aqui. Eu fico contando. Eu tô aqui, a conversa, você sabe, ela é gravada, mas eu tô interagindo com você ao vivo no chat do YouTube. Então manda aí o seu boa noite que eu vou te responder. Pode mandar aí a sua dúvida, eventualmente, que eu pego essa dúvida, mando para a assessoria do nosso convidado. Sem resposta, você não fica. Fechado? Na mesa de som, Andrezão, o monogâmico, o homem que ama o casamento. Tem o mesmo, há 30 anos, mais uma vez aqui no nosso Olá Investidor. Beleza? Hoje, a conversa, senhoras e senhores, é com o Rafael Manfredini, fundador da Expo Empreendedor. Rafael, seja muito bem-vindo. É uma alegria te receber aqui. Tudo bem? Tudo bem? Olá, Vini. Olá, investidor. Olá, empreendedor. Olá, Andrezão, que está aí na mesa de som. Muito obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aqui sobre empreendedorismo, investimentos e tudo que for aí do mercado para a gente conversar. Vamos falar sobre isso sim, mas a minha primeira pergunta, eu quero saber, tô curioso, viu, Rafael, para saber se você ainda tem aquele frio na barriga quando está chegando perto a data do evento. A Expo Empreendedor vai acontecer agora no mês de julho, com L, então no próximo mês. Então a gente está falando aí mais ou menos de 35, 40 dias para o evento sair do papel, talvez um pouquinho mais do que isso. Mas é um evento enorme que acontece aqui na cidade de São Paulo. Como que estão os preparativos? Como está esse frio na barriga? Enquanto você fala, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a galera que nos acompanha da cidade de São Paulo, mas de qualquer outro lugar que eventualmente vai estar aqui na reta final do mês de julho. Acho que é um evento legal para você considerar, para você colocar aí na sua agenda. Porque vai falar de negócio, vai falar de empreendedorismo, tem palestrantes sensacionais e esse é um ambiente que o público da TC News me parece que gosta de estar presente, que gosta de estar junto, criar esse tipo de conexão. Ainda tem frio na barriga, Rafa? Com certeza, frio da barriga, ele tem que acompanhar todo empresário, todo investidor e todo empreendedor, porque esse frio na barriga faz com que a gente tenha vontade naquilo que a gente faz. Quando a gente perde esse frio na barriga, é porque a gente não tá mais com aquela vontade. Então, a gente ainda tem, na minha visão, a gente ainda tem bastante tempo, mas para o mercado, né, para os participantes, já está logo aí. E a gente tem todo um cronograma, uma programação, né, que a gente segue. E, claro, tem sempre as eventualidades, né? A gente trabalha com. É uma feira de negócios, né, não deixa de ser um evento. E sempre acontece aqueles pequenos detalhes finais, mas a gente ainda tem bastante chão ainda pela frente. A gente que trabalha com feiras, com eventos, e não só produzindo, né, mas
participando de muitos outros eventos, é, a gente sabe que a preparação mesmo, a atenção no evento, ela acaba acontecendo ali um mês, 45 dias, que vem aquele grande boom, né, de atenção pelo evento. Então, é, é, é um evento como qualquer outro. É como se você estivesse organizando o seu casamento. Você só vai ficar preocupado na semana. Então, antes você está preparando os detalhes, preparando toda a cerimonial, né? Mas você vai começar a ficar preocupado mesmo 1, 2 semanas antes, que aí você vai falar, poxa, você estava falando de casamento aí, né? Do Andrezão. Mas é comparado a isso. É comparado a um evento social. Olha, Rafael, eu tenho dificuldade às vezes quando vou fazer um almoço lá em casa, aí chama sogra, chama pai, mãe, vem o cunhadão também, esse não pode faltar, sempre tá lá, uma coisa boa. E às vezes pô, comprar o que todo mundo gosta de comer, tentar acertar a sobremesa, já dá um trabalho danado. Você tá fazendo um evento, deixa eu mostrar pra galera que acompanha aqui, ó. 70 mil participantes e visitantes, é gente pra caramba, 100 palestras ao todo. Então, muito negócio acontece também nesse tipo de encontro, de evento. Como é, assim, o trabalho para você organizar tudo isso? Certamente, você deve ter uma equipe aí que te ajuda bastante. Como que é a seleção dos palestrantes? Você ouve as demandas. Então, assim, Rafael, na próxima edição tem um cara lá que é muito legal, leva essa pessoa. Tem uma mulher que está arrebentando no negócio dela, chama ela para palestrar. É você que decide quem você vai convidar, é uma decisão 100% individual. Como funciona os bastidores de organização de um evento dessa proporção aqui, Rafael? Olha, é uma decisão muito. é, Depende de muitos fatores. O principal, a pessoa principal, né, as pessoas principais que fazem, que influenciam nessa decisão são nossos visitantes. Então a gente ouve muito eles, o que eles querem, quais assuntos eles querem que a gente aborde nas palestras. Você está mostrando aí a edição, acho que 2024 da feira. Você vê que a gente recebeu todos os Sharks lá. Então, sempre são palestrantes que têm muito conteúdo para demonstrar. E a gente ouve muito, né? Tanto os visitantes, os participantes, os expositores, os patrocinadores, para trazer cada vez mais assuntos que estejam em alta e que forneçam ali conteúdo para que as pessoas consigam se preparar para um mercado que está cada vez mais competitivo. Então, muitos assuntos desse ano vão envolver inteligência artificial, é, as mídias sociais hoje, que não são mais o futuro, elas já são presente. Então, a gente tá se conversando aqui num programa que é para o YouTube, né? Então, assim, essas plataformas, as mídias digitais hoje, elas fomentam, né, e criaram verdadeiras potências de mídias. Então, muitos desses palestrantes eles vão falar sobre essas novas tecnologias, sobre como é possível desenvolver negócios não somente no ambiente real, né, naquele comércio, na prestação de serviços real, mas também no virtual. Então, por exemplo, esse ano a gente vai ter uma arena somente de criadores de conteúdo. Uma dessas arenas que passou aí, que as pessoas ficam com o fone silencioso. Então, vai ficar muito integrado ali ao ambiente da feira. E a gente vai ter arenas de vários temas. Então, uma só de assuntos de inovação,
inteligência artificial, que também é outro assunto que também não dá para fugir mais. Hoje não, né? Há muito tempo, já há alguns anos, quem não está utilizando a inteligência artificial já está fora do mercado ou vai ficar muito em breve, né? Mas também a gente tem também muitos assuntos técnicos. Então, por exemplo, muita gente ainda não sabe como abrir uma empresa, como ter o seu próprio CNPJ. Então, a gente ainda vai ter especialistas falando sobre aqueles assuntos burocráticos, é, aquelas pequenas, né, burocracias que a gente tem no nosso dia a dia. Então, a gente tem assuntos desde inovação, tecnologia, até o tradicional, que é como a gente vai abrir a empresa, como a gente pode se reciclar, como a gente pode ser melhores vendedores. Então, assuntos muito diversos e, claro, com a participação sempre da pessoa que está ali consumindo esses temas, né? Esses são os nossos verdadeiros clientes, né? As pessoas que estão que estão sendo impactadas por esses grandes palestrantes. Sem dúvida que sim. Olha, palestrantes de 2026. Então tem Augusto Cury, Marcelo de Carvalho. Então, particularmente, eu que trabalho com comunicação, já me interessa aqui os dois, né? Augusto Cury tem Sim. muito livro aí, autor de best-seller. Fernando Seabra. Toda essa galera que tá aqui, ó, vai participar nessa edição, Rafael. É isso aí. Esses aí são os nossos palestrantes que já estão confirmados. Nas próximas semanas ainda vamos confirmar mais palestrantes e pessoas com bagagens aí bem diferentes umas das outras. Como eu disse, temos aí tanto psiquiatras, best-sellers, donos de emissoras de TV, muita gente que fala de qualidade de vida ou então espiritualidade. São pessoas com temas aí muito diferenciados, tudo para levar uma visão aí bem interessante para quem está ali participando da feira. Tem alguns aqui que nós já entrevistamos, hein? No nosso Olá Investidor. Deixa eu ver se eu acho algum aqui, ó. Vamos ver. Quando eu estava assistindo, passando aqui em cima, eu vi algumas pessoas que nós já tivemos o prazer de conversar. Vamos ver se a gente encontra aqui, ó. Vamos ver. A gente acha. Aqui, ó. Felipe Sintra. Puxa vida, conversamos com o Sintra. Foi uma conversa muito legal. O cara é um empreendedor desde de criança, assim. Já tem uma questão familiar ali. Não sei se você vai Sim. se lembrar desse episódio, mas ele comprou um helicóptero. Você lembra, Andrezão, que ele veio aqui e ele contou isso? Ele comprou um helicóptero, aí ele começou a empreender também dessa maneira. Ele tinha uma loja do pai, o pai fazia negociação com o caminhão e tal. Quando ele pega uma grana, ele compra o helicóptero e ele, acho que coloca como garantia lá pro financiamento algum bem que nem era dele, era da família. Ele falou, meu, isso aqui tem que dar certo. E ali meio que ele começou, estourou, mas esse foi o começo dele. Então, Felipe Sintra a gente já recebeu aqui. Paulo Matias, a gente já recebeu o Paulo Matias aqui, ó, faz muito tempo. Eu trabalhei com o Paulo Matias, o Andrezão trabalhou com o Paulo Matias na Jovem Pan. Então é um amigo nosso, já participou do Olá Investidor, mas faz tempo, hein, que ele participou. Ó, o próprio Rafael, que é o nosso convidado hoje, tá aqui também, vai palestrar, é o fundador do evento. O irmão Rubens também tá aqui. Quem mais? João Kepler, puxa vida, um dos principais investidores aí do Brasil, gosta, né, de investir em empresa que está começando, em negócios que estão maturando, né, investidor anjo, é um cara muito conhecido, participou já da TC News, participou do almoço de negócios. Aliás, a gente tem outra entrevista, spoiler, agendada com o Kepler, a gente vai conversar com ele, é muito legal, muita gente boa aqui, senhoras e senhores, tá bom? Então realmente vale a pena. Agora, me chamou a atenção a sua fala, Rafa, mas também aqui no pipeline dos palestrantes. Quando a gente vai scrollando aqui, a gente vê muito influencer. E você realmente falou sobre isso, que vai ter um painel só de influenciadores. Eu queria te ouvir sobre isso. Porque hoje, o empresário, ou a figura do empresário, da empresária,
do empreendedor, da empreendedora, ela virou meio que uma figura assim, pô, é legal você falar, ah, eu sou empreendedor, ah, eu sou empresário, tenho meu próprio negócio. Tem um certo glamour. Nem sempre foi assim. E muitas vezes a pessoa acaba que dá com a cabeça também num poste, porque nada na vida é 100% fácil, é 100% legal, é glamour o tempo todo. Mas eu queria te ouvir sobre isso, sobre como o empreendedorismo, que tem uma série de desafios, muitas vezes, depois desse advento forte das redes sociais, que é uma coisa que veio para ficar, não tem jeito, nunca mais a gente volta ao que era antes, para o bem e para o mal, como que esses influenciadores podem agregar na vida do pequeno, do médio empreendedor, do grande empreendedor que está aqui nos acompanhando, e que eventualmente vai lá e vai acompanhar a fala de um influenciador que hoje é um influencer para falar de negócio, para falar de empreendedorismo. Qual que é a sua visão sobre isso, por gentileza, Rafael? Pois é. A gente tem hoje, criou-se, né, a figura do empresário influenciador. Então, o que está muito certo, porque a gente sempre teve, Vinícius, se a gente pegar o histórico, vamos pensar Antônio Hermínio de Moraes, Jorge Gerdau, grandes figuras, né, que eram grandes empresários que estavam sempre na mídia. Volta e meia eles estavam em algum programa de TV, eles estavam em exposição. Então a gente sabia quem eram os donos das empresas. Abílio Diniz, com toda aquela, né, aquela aura, né, de imponência. E hoje a gente tem os influenciadores que são os verdadeiros donos, né? Aquela história, o CPF antes do CNPJ, ou então você desassociar, né, a sua pessoa como dono de empresa, como empreendedor, daquela empresa que você está gerenciando, porque isso aí para qualquer tamanho, né? Hoje o pequeno empresário ele precisa também ter um tipo, né, de visão que ele precisa se expor como pessoa, como empresário, como influenciador, não caindo naquele chulo, né? Não é o normal virar um influenciador, não. Ele precisa influenciar outras pessoas e precisa influenciar muitas vezes que as pessoas comprem aquilo que a empresa dele está oferecendo através da imagem pública, né? Então, é exatamente o que eu estou fazendo aqui. A gente está conversando sobre o meu negócio, mas eu estou me expondo com a minha imagem. Então, é muito importante. Claro, isso não precisa ser somente numa entrevista, pode ser no dia a dia mesmo do empresário. Ele ter aquela participação, ele ter demonstrar o dia a dia dele para que ele consiga influenciar de verdade novos empresários, novos investidores. Então, esse papel do influenciador empresário, ele também está muito em alta, sempre vai existir, sempre existiu, sempre vai existir. A profissão influenciador é algo que já é uma realidade hoje no mercado. Vamos pegar o mercado aí de investimentos. Hoje você tem grandes empresários que começaram como influenciadores, né? Sim, Eles estavam muitos. ali, muitos, né? Eles davam dicas e nesse passo a passo dele dar dica, ele vai se especializando, ele vai estudando cada vez mais e vai se tornando cada vez um investidor melhor. Então,
são inúmeras os exemplos, né, de influenciadores que começaram apenas influenciando, apenas conversando com o público, mas que hoje são donos de bancos, de instituições financeiras. Então, o papel do influenciador, seja ele de um assunto específico sobre investimentos, moda, beleza, saúde, ou ele mesmo como um empresário, um influenciador, é muito importante. Hoje a gente vive uma vida cada vez mais ligada às mídias sociais, então é importante a gente ter referências, e é claro, sempre vão existir os ruins também, que vão dar muita informação ruim, mas aí é o público que tem que decidir, né? Quem que ele vai seguir. Sempre existiram notícias ruins, sempre existiram opiniões ruins também, mas sempre vão existir opiniões boas também. Você sabe que essa questão do empresário, da empresária ser influenciador, você tem um influencer que vira empresário, e talvez isso, certamente isso é mais fácil para o influenciador, no sentido de que a profissão dele já era aparecer diante das câmeras, e aí ele faz isso tão bem, que ele vai ganhando tanta relevância, que as pessoas acreditam nele, acreditam nessa pessoa, querem comprar os produtos que ela indica, que de repente a própria pessoa se torna uma marca, se torna a própria empresa, e aí ela vai galgar os seus caminhos. A gente tem vários exemplos disso atualmente, no mundo. Aqui no Brasil, talvez a gente possa falar da Bianca Andrade, que é a Boca Rosa, é uma influenciadora que começou ensinando maquiagem na internet, de repente fez os próprios produtos, tudo mais, pum, estourou, vende milhões aí. A Virgínia é outra. Dá para lembrar de mais gente? Dá para lembrar de muito mais pessoas, né? Por exemplo, vamos pensar alguém aí no campo dos esportes. Puxa vida, você começou o canal Desimpedidos, começou uma turma. Quando o Desimpedidos começou, não sei se o público aqui da TC News vai se lembrar disso, mas tinha um rapaz lá que era o Corinthians Mil Grau. Eu estudei com esse menino, estudei com o Kelvin. E aí ele criou um perfil na internet que chamava Corinthians Mil Grau, que ficava escrevendo umas piadas do Corinthians, quando o Corinthians ganhava, perdia, ele tinha a escalação 1000 grau, então ele dava apelido para cada um dos jogadores. Começou com isso daí. De repente, algumas pessoas com grana pensaram em criar o Desimpedidos, que foi um canal referência na internet. Aqui hoje a Casec TV dominou tudo, mas começou com o Desimpedidos. E aí quem vai fazer o Desimpedidos? Pô, chamaram esse moleque que estudei com ele lá em São Bernardo, né? Na verdade ele morava em São Bernardo, eu em Santo André, a gente estudava em Santo André. Ele ia para Santo André estudar. Falei, caramba, o Kelvin, tá dentro de uma empresa, começando um negócio. Desimpedidos explodiu. Então você tem realmente hoje exemplos disso. E você tem um empresário que muitas vezes começou o seu negócio, batalhando, tal, e aí de repente esse empresário agora se vê diante da necessidade de aparecer em primeira pessoa para falar sobre esse negócio. Então, para o empresário talvez seja mais difícil fazer esse caminho. Agora, além dessa dificuldade de você gravar conteúdo, do conteúdo ser atrativo, de gerar engajamento, de gerar lead, para você também não se expor de maneira desnecessária, tem um outro ponto, e essa é uma questão pessoal, que eu acho que é muito importante. Os empresários, os empreendedores que estão aqui nos acompanhando, eu acho que vão concordar comigo, que é a questão de você conseguir estabelecer boas conexões, o tal do networking. Agora, até aí é uma questão pessoal, viu, Rafael? Eu fico sempre que eu vou participar de uma feira de negócio, qualquer coisa assim, que a gente vai lá fazer a cobertura, eu tenho sempre uma certa dificuldade em me aproximar, em saber que é legal estar perto dessas pessoas, e eu não quero demonstrar que só estou me aproximando por interesse. É claro que existe um interesse, no sentido assim, pô, acho que essa pessoa pode agregar, acho que a TC News aqui pode agregar para essa pessoa também, acho que tem jogo aqui para os dois. Então não tô sendo aqui romântico, tem interesse, mas eu não quero que esse interesse seja a porta de entrada de um relacionamento. Até hoje eu fico pensando como falar, o que falar, a forma de me postar, tenho essa certa dificuldade. E me parece que a sua feira, a feira que você criou, é o lugar ideal para essa questão de networking. Então eu queria te ouvir nesse sentido. A importância do networking, o que é um bom networking, como se aproximar de pessoas, como você como você consegue vender o seu negócio ali também, e como você aceita que numa aproximação sempre vai existir um interesse. Isso, acho que não é um pecado isso, mas como essa questão do interesse, o que fazer para não atrapalhar o relacionamento ali. Quero te ouvir sobre isso, Rafael. Socorro, me ajuda. Eu acho, Vinícius, que mais do que interesse, hoje,
o networking ele precisa ter intenção. Então, a intenção de fazer negócios. Se você não tem intenção, você não vai gerar negócios nem para você, nem para ninguém. Então, e o que mais vai funcionar hoje, tanto para aquela pessoa que não tem muito networking, ou para aquela pessoa que tem bastante networking, é a intenção. O que eu posso servir para outra pessoa e o que eu posso extrair também. Não adianta a gente querer extrair tudo sempre de uma negociação, de um encontro. Então, veja, empreender é decidir crescer. É uma decisão individual de cada um. Empreender, criar uma empresa é uma decisão muito pessoal. E você tem que ter intenção. A intenção é o que vai direcionar para da onde você está saindo, para onde você quer chegar. E se conectar é absolutamente inerente ao ser humano. As pessoas precisam se conectar. Vamos pegar alguns exemplos de conexões válidas, por exemplo, você se posicionar com alguns assuntos, por exemplo, não assuntos muito complexos, por exemplo, futebol, religião, mas assim, se posicionar sobre assuntos comerciais, sobre as suas opiniões de investimento, isso tudo quebra um gelo para você iniciar uma conversa, né? E a partir daí, quando você inicia a conversa com aquela pessoa que você quer fazer o networking, você acaba descobrindo conexões, qualidades que são pertinentes às duas partes. Então, assim, isso é muito válido. Quem não faz isso está fora do jogo. Então, interesse todos nós temos. Intenção é algo muito diferente. Eu tenho a intenção de ajudar o negócio do meu parceiro comercial, até mesmo do meu concorrente, porque se eu preciso da concorrência, né, para me elevar, para me desafiar, eu preciso ter até a intenção de que ele vá bem, porque ninguém quer que o concorrente se dê mal, porque o mercado inteiro vai se dar mal. Então, por exemplo, vamos falar de investimentos. Se um investidor ele tá tendo muitas perdas, é porque o mercado está ruim para todos nós. No meu caso, por exemplo, se um evento vai mal, é porque tem alguma coisa errada com o mercado. Então, assim, a gente precisa ter intenção, primeiro, de ajudar os negócios, criar ecossistemas. Hoje a gente fala muito e a gente precisa agir de maneira de ecossistema. O que é um ecossistema? É você atrair pessoas que tenham a mesma paixão, que tenham a mesma visão, ou que compartilham valores semelhantes, aquilo que você está desenvolvendo no seu dia a dia, e cada um vai desempenhar um papel ali, e isso vai criar um ecossistema, né? E hoje, o que a gente entendia que era a antiga parceria, né? Hoje a gente enxerga isso como ecossistema, cada um com uma intenção diferente, ter objetivos diferentes, e como que eu vou poder ajudar o meu parceiro para que ele também possa me beneficiar. Então, o networking ele tem diversos formatos. O principal é você estar aberto e de maneira assim bem franca. Networking ele precisa de exposição. Se a pessoa é uma pessoa muito tímida, se é uma pessoa muito reservada, ela nunca vai conseguir fazer um networking de alto nível.
se fala muito em qual mesa a gente quer sentar hoje, né? Você precisa galgar sempre passos para que você consiga atingir cada vez um networking mais efetivo. E assim, networking depende muito da sua exposição. Como que eu vou ter contato com pessoas cada vez melhores, cada vez mais proeminentes, cada vez mais importantes? Isso vai depender de como eu vou me portar, vou abordar assuntos com pessoas. Sim. Então, networking hoje é você vencer a sua timidez, abordar assuntos que são inerentes, claro, evitando alguns assuntos também que também não, não valem a pena, né? Ô, Rafa, E sempre. você acha que é um bom networking chegar, por exemplo, na feira, aí tem alguém lá que eu quero fazer um negócio e eu pergunto: você vai votar no Lula ou no Bolsonaro? É um jeito bom, por Eu, exemplo, assim, para começar? com certeza não, viu? Com Esse certeza tipo de não. assunto que tem que evitar, né? Tem que evitar, tem que evitar. Esse tipo de assunto, veja, por mais que isso afete diretamente a nossa vida, política ela afeta muito a vida do empresário, do investidor. Mas isso não pode ser um impeditivo para negócios. Todo mundo tem uma opinião política, tem uma opinião, segue uma linha religiosa, tem um time de futebol. Se você deixar essas paixões de lado, encontrar valores, né, em você como ser humano, valores que você emprega no seu negócio. Muitas vezes o Lula e Bolsonaro eles vão ter valores semelhantes, mas eles estão em espectros, né, opostos ou pensamentos ali opostos que muitas vezes não refletem os valores que eles transmitem. Então, tem muitas pessoas que são empreendedoras, que fazem bons negócios, que são de direita, que são de esquerda. Tem muitas pessoas que fazem bons negócios, que são evangélicos, que são católicos. Isso não pode ser impeditivo de conexão entre pessoas boas. Esses assuntos, política, por mais que isso. E eu não estou comparando, claro, obviamente, política com religião, são assuntos absolutamente diferentes um do outro, mas são assim, são assuntos que cada pessoa tem que ter é importante para ela votar no Lula ou no Bolsonaro. Isso não vai Sim. fazer com que ela seja um empresário melhor ou pior. O valor, são os valores que ela apresenta no dia a dia, são aquelas práticas, né, que ela faz no dia a dia que faz dela uma pessoa boa ou ruim, um empreendedor, um empresário bom ou ruim, né? A gente tem uma premissa, né? A gente vive esse modo networking. Então, assim, hoje, por exemplo, a gente tem 4 chancelas da ONU. São premiações que nos foram oferecidas, porque a gente consegue dialogar tanto com direita quanto com esquerda, a gente consegue com centro, a gente consegue dialogar com empresários grandes, com empresários pequenos, e modéstia à parte, eu acho que é isso que faz o sucesso de um empresário, que ele consiga conviver com opiniões diferentes, que ele consiga conviver com o elogio, com ou com A crítica. esqueci o nome, com a crítica. Então, é isso que faz o bom networking, um bom empresário. Ele conseguir lidar com os problemas, né? E partir sempre para frente, né? Sempre dialogar, pessoas diferentes, opiniões diferentes. Então, é importante, sim,
você ter uma opinião política, tá, é válido, mas não deixa isso influenciar nos negócios, não. Nessa hora, nosso conteúdo é gravado aqui, mas se eu tivesse que apostar, apostaria que o nosso chat agora tá empolvoroso aqui. Mas você vê como é a dificuldade do networking que eu falo, que não é algo assim tão fácil, porque você começa uma conversa com uma pessoa que você não conhece, mas que você entende que é bom pro seu negócio e quer se aproximar daquela pessoa. Aí você vai chegar falando de política, talvez não seja, né? Você ouviu aqui o Rafael já falando, não é o melhor dos caminhos. Aí a minha dificuldade é assim também, eu vou chegar com algo muito blasé. Chego do lado dela, tá calor hoje, né? Aí também já falo, aí é raso demais. Então, assim, é saber o começo, você começar uma conversa, encerrar a conversa, pra mim é sempre a parte mais difícil. Porque quando você tá no meio da conversa, falando do negócio, a tendência é que a coisa flua bem. Porque você sabe do seu negócio, a pessoa sabe do dele, você já pensou, eu acho que aqui tem pontos de intersecção, vai ser legal pros dois lados. Então é isso, acho que começar bem e sair bem é a chave pra coisa rolar. Né? Não ir por um tema espinhoso demais. Lula e Bolsonaro, vamos começar de um jeito leve. E também não parecer raso demais, sabe? Tipo, você toma café com açúcar ou sem? Tipo, não começa, sabe? Começar por aí também, eu acho que... Ui. Então eu sempre penso assim, como eu vou começar e na hora de ir embora também, como que eu vou encerrar isso aqui pra encerrar de um jeito legal. Meio que encerrar deixando uma porta aberta ali pra gente continuar conversando em um outro momento. E você falou uma coisa, Rafa, que eu já vou mudar aqui a forma como eu penso. O que é trocar a palavra interesse por intenção. Puxa, eu tenho uma intenção aqui. E eu já conversei com outros grandes profissionais como você, que me falaram algo muito parecido. Com outras palavras, mas é a mesma coisa, na verdade. Que é assim, o que você tem a oferecer para aquela pessoa que você vai tentar se aproximar. Então, assim, eu quero me aproximar dessa pessoa porque eu vejo ali, pô, alguém que eu admiro, alguém que eu quero estar perto, acho que eu posso aprender muito. Show de bola. Sabe? Às vezes não é nem para negócio, você quer aprender com aquela pessoa, muito legal. Mas assim, tem alguma coisa que você pode oferecer para aquela pessoa? Eu não tô falando aqui de dinheiro, não é pra você pagar a hora dessa pessoa, porque senão você vai ter acesso, se você conseguir pagar, tem um amigo meu, Rafa, que fala assim, com muito dinheiro ou muita porrada, você resolve qualquer coisa. Mas não é isso. A questão é assim, é o que você tem a oferecer para aquela pessoa também. Qual a intenção que aquela pessoa pode ter em estabelecer um relacionamento com você. Então, depois que eu comecei a Sim. pensar dessa forma, a coisa funcionou para mim. Mas eu vou trocar a palavra interesse por intenção. Essa você me ensinou agora, viu, Rafael? Pô, é algo que eu aprendi também com grandes outros empreendedores, grandes professores. Então, é, acho que isso aí é muito baseado também numa vivência com pessoas que tenham, que saibam ensinar, que tenham uma bagagem, né? Veja, hoje você pode falar sobre qualquer coisa, pode falar qualquer porcaria na internet, você vai viralizar e muitas vezes vai fazer sucesso, mas a que preço, né? É, então, o objetivo é fazer negócio, ser uma pessoa condizente com aquilo que fala, fazer negócios duradouros ou somente viralizar com porcarias. Eu vim de uma escola aí, os cabelos brancos, a barba branca, ela já indica que, assim, eu tenho um estilo antigo. Acho que a gente tem que sempre respeitar opiniões, sempre entender as, tra as tradições, mas sempre olhar também para o jovem, por exemplo. Ele não. Hoje a gente vai conversar com um jovem, ele não vai ter o mesmo tipo de diálogo que a gente tem, porque a geração dele tem outra visão. Muitas vezes e não está errado, não está certo. A gente também teve hoje a gente faz coisas que os nossos pais, nossos avós também não faziam. E é justamente quando você para pensar nessa evolução que começa a fazer sentido, né? A, como que a gente também vai influenciar jovens, né? Porque eu falei dos cabelos brancos. Eu acho que muitos jovens vão estar ouvindo essa entrevista. Se a gente estiver conversando aqui sobre assuntos ruins,
A gente não está influenciando o jovem a pensar melhor, a ter uma cabeça melhor, a ele muitas vezes vencer a timidez dele para conversar com empresários que são mais maduros. São coisas assim que fazem sentido a gente conversar. É, e, e você bem disse, assim, a gente precisa ter uma noção mesmo de como a gente começa e como a gente termina. Sempre deixar portas abertas, nunca deixar portas fechadas com ninguém, mesmo que você discorde da pessoa. Esse é o verdadeiro segredo do networking. Por quê? Hoje você pode não fazer negócio com um cliente, mas o seu negócio não vai terminar amanhã. Amanhã, depois de amanhã, aquele cliente que você deixou uma boa imagem, ele pode comprar de você, ele pode fechar um contrato com você. Se você fechar a porta com ele só porque você é imediatista, né? Só porque você não me vendeu, então eu não consegui vender para esse cliente, então ele já não me serve mais. Não é assim. A vida ela dá muitas voltas, né? Então, sempre deixar portas abertas, sempre tentar impressionar com aquele conteúdo que você tem à disposição, sempre fazer o máximo possível para deixar a melhor imagem possível e, é claro, deixar portas abertas. Então, isso é muito importante. Olha, deixa eu pedir para você aqui seguir o Rafael nas redes sociais. Tô compartilhando aqui o Instagram dele, rafael.manfredini. Tá aí, ó, para você seguir, você que nos acompanha, tá bom? Rafael.manfredini. E aí você aproveita e segue também, olha só, Andrezão, como a gente tá chique. O perfil da Expo Empreendedor. Não tem erro. @Expo Empreendedor. Tá aqui, ó. Procura aí no Instagram, muito legal. Olha aqui as publicações, tá vendo? Olha essa publicação aqui, Andrezão. Olha essa publicação aqui, Andrezão. Se não somos nós. Aliás, agradecer toda a equipe que teve o cuidado de fazer a arte. E a arte conversa muito com a nossa identidade visual, né? Então as cores da TC News, tudo muito bem trabalhado, tá bom? Mandar um abraço pro Rubens também. É seu irmão, não é, Rafael? Rubens? Meu irmão, sim. Meu sócio de vida. Nosso grande mentor foi nosso pai, que se chamava Rubens também. Meu avô Rubens, meu pai Rubens, meu irmão Rubens. Então, uma família de vários Rubens aí. Sempre me confundem também, mas ele é meu sócio. Hoje eu já não tenho mais, a gente não tem nosso pai junto com a gente, mas foi nosso grande mentor e ele que colocou a gente nesse mundo do empreendedorismo. Eu tinha aí os meus 15, 16 anos, ele tinha ali perto dos 18, 19 anos. Meu pai olhou e falou assim: não, eu preciso montar um negócio para esses moleques para eles aprenderem o que é a vida. E foi justamente isso. Ele cursando arquitetura, eu pensando em alguma faculdade aí de tecnologia ou marketing. Ele foi lá logo e montou o primeiro negócio que a gente teve, foi um restaurante. Nesse negócio a gente aprendeu de tudo. A melhor escola que a gente pode ter tido foi lidar com o público. Você consegue ter o impacto das suas ações em tempo real. Se você presta um bom serviço para o seu cliente, ele está feliz, ele solta um sorriso. Se ele está descontente, ele já logo reclama, pede alguma explicação. Então, você colocar a barriga no balcão é a melhor faculdade. E isso aí foi nosso pai que ensinou para gente no nosso primeiro negócio. Depois a gente teve vários negócios, a gente foi para... tivemos agência de publicidade, e a agência de publicidade é que foi depois se transformar
numa agência de promoção de eventos e feiras, e depois ela se transformou na Expo Empreendedor, que hoje é o nosso grande negócio, que é realizar uma feira, que hoje é um grande ecossistema. A gente está criando agora um instituto, chama-se Instituto Empreende. Ele não vai levar o nome Expo Empreendedor, ele vai ser um instituto que vai ser bancado, mantido com recursos próprios nossos. A gente não depende de dinheiro de político, nem de prefeitura. A gente está criando esse instituto justamente para transformar vidas, não só de pessoas que precisam, mas de pessoas que querem. Então, não é só você transformar também vidas de pessoas que precisam, a pessoa tem que querer também. Então, a gente está. O nosso próximo passo agora é o Instituto Empreende. Logo, logo a gente também tem um grande ecossistema de plataformas de educação. E a feira que tem crescido muito, né, nos últimos anos, depois da pandemia, né, a gente cresceu quase 200% a cada ano. Então, para a gente foi ruim nos anos de pandemia, mas depois da pandemia, como ficou represado ali os eventos, né, a gente teve ali um crescimento absurdo, né? Hoje a gente ocupa mais de 16 mil metros quadrados de pavilhão, é uma cidade ali de feira. E agora com o Instituto, com as plataformas, com grandes parceiros, grandes patrocinadores, e a gente tem muito carinho por todo mundo que faz parte dessa nossa jornada, né? Então você vê, a nossa equipe já criou ali uma arte justamente pensando na entrevista que a gente está fazendo aqui, justamente para prestigiar vocês também, que estão dando essa abertura. Muito Então, legal, obrigado. eu acho que se a gente estava falando de networking, acho que exemplificou bem. É você ter uma intenção. Poxa, eu tive uma intenção, falei, temos que criar uma arte para dizer que a gente vai estar participando de um programa. E, por que não publicar isso na nossa rede social? Por que não trazer mais visibilidade para o projeto de vocês, para o programa de vocês, que seja uma visibilidade pequena, grande, isso não importa. É você ter uma atitude intenção. elogiosa, uma intenção, exatamente. Mas muito, muito legal. Então agradeço aqui pela arte, eu já coloquei nas minhas redes sociais também, assim que eu vi, já repostei, e aí você vai criando esse efeito em cadeia. Olha, Rafael, foi muito legal te ouvir. A Expo Empreendedor vai acontecer aqui na cidade de São Paulo, nos dias 24 e 25 de julho. Então dá tempo ainda para todo mundo se planejar. Rafa, muito sucesso no evento, espero que a gente se encontre lá. Um grande abraço e até a próxima. Vinícius, Andrezão, todo mundo que acompanhou a gente, deixou minhas redes sociais aí. Eu tenho todo o agradecimento a fazer para vocês, tá? Obrigado pelo espaço. Você, Vinícius, está convidado, mais do que convidado. Obrigado, Vamos depois bater um lá. papo fora do ar aqui, até para que vocês participem de maneira ali efetiva. Ainda dá tempo, hein? E o pessoal que está ouvindo a gente aqui, visitação é gratuita, temos aí ingressos, se caso você queira participar das palestras, mas para você ir visitar o evento é totalmente gratuito, é só entrar no site lá, fazer o credenciamento, você vai ver, encontrar ali inúmeras centenas de empresas expositoras, fazendo muitos negócios. Seja você um empreendedor iniciante, seja você um investidor, para fazer negócio, investir em franquias, em serviços, em varejo,
e em conhecimento também, porque esse é o grande diferencial hoje, a gente investir cada vez mais em conhecimento. Vinícius, agradeço demais, pessoal daí do Olá Investidor, tem que mudar, é Olá Investidor Empreendedor, porque empreender hoje é mania, todo mundo tem que empreender. Ah, muito legal. Rafa, foi um prazer te receber aqui. Certamente estarei no evento, faço questão de estar lá. Quem sabe a gente leva mais gente também aqui do time da TC News. Um abraço, até lá, Rafa. Muito obrigado, um abraço. Senhoras e senhores, ficamos por aqui. Tinha que pedir o like, mais uma vez, como geralmente acontece, eu esqueço, porque você vai se envolvendo na conversa, coisa e tal, papo bom. Falei só no começo do like. Mas ó, dá tempo ainda, tudo bem? Temos mais 32 segundos de programa. Nesses 32 segundos, você pode clicar aí no like, é muito rápido. Você pega o mouse, você vai aí no seu notebook mesmo, vai lá com o dedão, vai clicando assim rapidinho, pum, deixa o like. Se você está assistindo pelo celular, também dá para deixar o like, não tem desculpa. Quero agradecer muito a sua audiência, a parceria de sempre, essa conexão que estabelecemos aqui já há 5 anos no nosso podcast. Semana que vem, a gente volta com uma outra conversa que eu tenho certeza também vai fazer diferença para você que nos acompanha do outro lado da tela. Meu muito obrigado, até a próxima. Tchau.